Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Japão, a Liga J1, a 24ª rodada, temos a equipe do Fukuoka contra a equipe do Kyoto. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Suécia, 16ª rodada, temos a equipe do Norrköping contra a equipe do Värnamo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo Paraguai, a divisão intermédia, 18ª rodada, temos a equipe do River Plate contra a equipe do Pastoral. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela América do Sul, a Copa América Feminina, 4ª rodada, temos a equipe da Argentina contra a equipe do Peru. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Bogotá contra a equipe do Real Cartagena. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Argentina, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Estudiantes contra a equipe do Huracan. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Brasil, a Série C, primeira fase, 13ª rodada, temos a equipe do Anápolis contra a equipe do Guarani. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Brasil, a Série C, primeira fase, 13ª rodada, temos a equipe do Náutico contra a equipe do Caxias. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso nono palpite. Agora pela Bolívia, divisão profissional, a 15ª rodada, temos a equipe do Blooming contra a equipe do Guabira. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Chile, a Liga de Primeira, 16ª rodada, temos a equipe do Juan Chipato contra a equipe do Higuines. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Patriotas contra a equipe do Real Cundinamarca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa América Feminina, 4ª rodada, temos a seleção do Chile contra a seleção do Equador. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º
13º palpite. Agora pelo Equador, a Liga Pro, a 21ª rodada, temos a equipe do Libertad contra a equipe do Manta. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Defensa e Justiça contra a equipe do Aldosivi. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do San Martín contra a equipe do Deportivo Riestra. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Chile, a Liga de Acesso à 17ª rodada, temos a equipe do Santiago Wanderers contra a equipe do União São Felipe. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Inter Palmira contra a equipe do Cúcuta. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.